A graça e a paz, meus irmãos, amados em Cristo Jesus. Quero mais uma vez aqui trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações, para assim a gente ser transformado à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos perto, creio eu, e confio no Senhor de nos encontrarmos. Mas nós iremos também ter algumas restrições pela vigilância sanitária. Mas vamos esperar no Senhor que essa questão ela mude o mais depressa possível. Vamos continuar orando pelo nosso país, por aqueles que estão doentes, pela nossa igreja. Vamos orar pelas autoridades competentes na saúde e que Deus possa assim ser gracioso com nossa vida. Eu quero trazer uma mensagem para vocês hoje que encontra-se no livro de Juízes, capítulo 14, ou a partir do capítulo 14, e o tema é Mel na Caveira. Vai ser sobre a vida de Sansão, uma parte da vida dele. Nós iremos aqui falar sobre isso e pedindo que o Espírito Santo possa nos ajudar. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, a nossa oração em nome de Jesus pedir que a Tua palavra, Senhor, esteja nos nossos corações, mudando, fazendo com que a gente viva conforme a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. A vida de Sansão ela é bem conhecida. Desde pequeno a gente escuta falar sobre a vida dele. Sansão ele foi um homem levantado por Deus em um tempo de opressão, em um tempo em que as nações pagãs que não conheciam o Senhor estavam oprimindo o povo de Deus e influenciando com seus costumes. E aí Deus levanta esse homem para ser o libertador. Seu nascimento já foi assim um milagre. E ele foi consagrado a Deus como um nazireu desde o ventre. Foi consagrado ao Senhor como nazireu. E nazireu existiam algumas regras. Não podia passar a navalha nos cabelos, não podia beber vinho, dentre outras coisas. Mas só que a gente pode olhar e observar nessa vida de Sansão que ele foi levantado por Deus e o Espírito do Senhor tomou conta dele. Ele foi um homem imbatível, tendo uma força grandiosa. Ele tornou-se um homem poderoso por causa do Espírito de Deus em sua vida. O único problema que ele tinha era não controlar os desejos do seu coração, os seus impulsos. Um dia ele encontra uma jovem filisteia, e esta jovem filisteia não era da comunidade cristã, não era da igreja, não conhecia os costumes e ele quis casar com ela. E diz assim o capítulo 14, verso 2 e 3, diz assim: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma por esposa, porque só desta me agrado. Ele estava falando para o seu pai e para a sua mãe, para que eles tomassem essa filha dos filisteus para ele como esposa. O verso 3 mostra que o seu pai ainda tentou dizer o seguinte: meu filho, existem pessoas entre o nosso povo, não se misturem com os pagãos. Era isso que o pai queria dizer. Há gente na igreja, há mulheres na igreja que amam o Senhor, que vivem para o Senhor, não se misture com pessoas que não conhecem o Senhor. Mas ele não ouviu seu pai. Certo dia, queridos, ele caminhava pelas vinhas de Tina e um leão raivoso, novo, foi atacá-lo, foi ao encontro dele. Mas ele pegou este leão novo e rasgou como se rasga um cabrito, diz a palavra do Senhor. Depois de alguns dias, ele passou pelo mesmo local para dar uma olhada no leão que estava morto, o cadáver. Estava ali, queridos, na caveira do leão, um enxame de abelhas. Sansão pegou um favo de mel nas mãos e se foi andando com ele e comendo ele. Diz o verso 8 e o verso 9 da seguinte maneira: depois de alguns dias, voltou para casar com ela, a mulher dos filisteus. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele.
Quando chegou onde estava o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O nazireu também, além de não poder passar a navalha na cabeça, não tomar vinho, ele não podia também tocar em um cadáver, mas ele toca. Sansão era um nazireu e ele não podia tocar em um cadáver, diz a palavra do Senhor. Ele quebrou ali o primeiro voto de sua consagração a Deus. Ele procurou doçura onde havia podridão. Ele comeu mel de uma caveira, de um leão que havia sido morto por ele mesmo. Muitos ainda hoje, queridos, buscam prazer no pecado e procuram doçura naquilo que é impuro. Sansão procurou doçura onde havia podridão. O pecado é do mesmo jeito, por isso que muitos hoje perdem a graça do Espírito Santo para darem bom testemunho de Jesus Cristo, perdem aquela unção, perdem a paz e perdem a intimidade com Deus, porque assim como Sansão buscam prazer onde não existe. Ele procurou doçura onde havia somente podridão. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Porque Sansão quebrou o primeiro voto do nazireu, queridos, sua primeira consagração a Deus, ele abriu portas e abriu caminho para outros pecados e outras quedas. Na festa de casamento, com vergonha de assumir sua posição de nazireu, como muitos hoje sentem vergonha de sua posição de cristão, de que foi redimido em Cristo, de que foi salvo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não se identifica com Cristo. Sansão, queridos, fez um banquete porque assim costumavam os moços fazerem isso. Capítulo 14, verso 10 diz assim: o pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Sansão preferiu imitar os moços de sua época e, em vez de posicionar-se como alguém que tinha o Espírito Santo de Deus, como alguém que tinha comunhão com o Senhor. Além de não tocar em cadáver, o nazireu não podia beber vinho, mas Sansão quebrou mais esse voto de consagração por não ter, queridos, peito, coragem para ser diferente do mundo. Daí para frente, sua vida foi uma queda atrás de outra queda. E aí ele coabita com uma prostituta de Gaza. Capítulo 16, verso 1 diz assim: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Depois ele se afeiçoou, se apaixonou por Dalila. Verso 4 diz assim: depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Essa mulher era astuta, essa mulher era cheia de malignidade e ela seduziu Sansão para que ele confessasse a origem da sua força, do seu poder. Um nazireu, ele não podia cortar o cabelo, a gente escuta desde pequeno: não corte o cabelo para não perder suas forças. É uma brincadeira que nós assim fazemos, mas não é no cabelo em si, mas sim o voto que ele havia feito com Deus de não cortar o cabelo, porque um nazireu não podia cortar. Mas a cabeça de Sansão, ela foi raspada. Esse jovem poderoso pelo Espírito Santo perdeu a sua força. O Espírito retirou-se dele, caiu nas mãos dos filisteus. Estes lhes vazaram os olhos e escarneceram dele e do Senhor em um templo pagão. Sansão brincou com o pecado. O pecado arruinou sua vida. Sansão não escutou os conselhos do seu pai, nem escutou os conselhos daqueles que viviam dentro da igreja, para que fugissem do pecado. E aí ele erra em sua vida. Sansão fez pouco caso dos seus votos, de sua consagração, e ele perdeu um testemunho de valor. Quantos cristãos que dizem que estão na igreja, mas vivem uma vida de conformidade com as pessoas do mundo? Quando eu digo mundo, não é o mundo criado. O mundo criado é uma bênção de Deus. No entanto, é aquele sistema, aquele costume pecaminoso que é contra a santidade do Senhor.
Pois bem, Sansão perdeu sua força, perdeu sua visão, perdeu sua dignidade, perdeu a sua própria vida. E assim ele, vocacionado para ser o libertador do seu povo, ele tornou-se uma pessoa presa, porque ele desprezou a palavra de Deus, ele desprezou os princípios de Deus, e o nome de Deus foi insultado em um templo pagão por causa dele. Quantos irmãos dizem que estão dentro da igreja, mas as pessoas fora começam a insultar o Senhor, começam a insultar a igreja por causa da vida destas pessoas? Afastadas dos votos, afastadas dos caminhos do Senhor, afastadas dos princípios bíblicos e da vida com Jesus Cristo. Em vez de refletir Jesus, reflete a sua própria vida, que é uma vida pecaminosa. A vida de Sansão é um alerta, queridos, para a nossa geração. Há muitos jovens que, à semelhança de Sansão, não escutam os seus pais. Muitos jovens, mesmo sendo consagrados a Deus, vivem paquerando com o mundo, esse sistema corrupto, essa pecaminosidade, amando os prazeres da vida, sendo amigos do mundo e conformando-se a eles, em vez de influenciar, é influenciado, porque estão procurando mel na caveira de um leão morto. Muitos cristãos redimidos em Cristo Jesus têm perdido a coragem de ser diferente. Imitam as pessoas e os valores mundanos, em vez de serem luz em meio das trevas. Fazem suas festas, queridos, como costumam fazer, em vez de serem luz, em vez de dizerem que conhecem o Senhor e fogem do pecado, costumam fazer festas como o mundo fazem. Transgridem os absolutos de Deus e entregam-se às aventuras, aos prazeres mundanos, buscando uma satisfação imediata para os seus desejos. Esse caminho, embora seja cheio de prazeres, é um caminho de escuridão, de trevas e de morte. O pecado, queridos, é um engano. Não brinquem. O pecado nos engana. Engana de que forma? Já disse alguém de maneira sábia. Disse assim: o pecado promete prazer e traz tribulação. Ele promete liberdade e traz escravidão. Ele promete vida e traz morte. O pecado, querido, levará você mais longe do que você gostaria de ir. Ele reterá você para um tempo em que ele gostaria de ficar com você e custará o preço muito alto, até mesmo a sua vida. Eu quero lhes dizer que você abandone sua vida e corra para o libertador, Jesus Cristo. Que o contrário de Sansão foi uma vida que fez a vontade de Deus. E nele temos, diz a palavra, a vida eterna. E os nossos desejos e prazeres serão controlados pelo favor do Espírito Santo de Deus. Que a gente fuja do pecado, que a gente se afaste do mel na caveira. Procure doçura em meio às trevas que não há. Que Deus assim abençoe vocês. Que a palavra do Senhor esteja nos nossos corações. É tempo, queridos, é tempo de nos identificarmos com Jesus Cristo, para que o mundo veja que somos luz no meio das trevas e sal onde não há gosto. Que Deus assim o abençoe vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.